Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta live com este tema, os 5 inimigos da igreja. Estamos aí já anunciando essa live há muito tempo e ela vai ser de suma importância para que possamos então conhecer um pouco dos inimigos da igreja e saber também um pouco como nos precaver e ajudar também. Tá bom? Então vamos aí acolher todo mundo. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que você encaminhe esta live para mais pessoas, para que elas também possam receber esta live e também estarem sabendo deste assunto que é muito importante para nós hoje. Não tem como nós sabermos como enfrentar um problema sem antes conhecer o inimigo, conhecer como ele age, a forma como ele se porta. Então hoje nós vamos fazer um pouco esta live falando destes 5 inimigos então da igreja, tá bom? Então mais uma vez eu peço que vocês possam encaminhar esta live para mais pessoas, para que elas possam então receber também, ok? Vamos esperar o pessoal aí entrar um pouco e logo mais nós vamos já iniciar o nosso tema de hoje, que são estes 5 inimigos da igreja, tá bom? Essa live ficará salva, tá bom? Não se preocupem, ela ficará salva para que demais pessoas possam então assistir depois, ok? Vamos aguardando aí o pessoal entrar. Mais uma vez eu peço que você encaminhe esta live para os seus amigos, para as pessoas que você acha que devem saber um pouco mais também sobre este tema importante que são os 5 inimigos da igreja, ok? Pessoal que está dando boa noite aí, muito boa noite, que Deus os abençoe, sejam todos muito bem-vindos então a esta live. Deus abençoe, pessoal aí, primeira vez acompanhando, Deus abençoe. Olha só que legal, muita gente nova que chegou no perfil agora, estão nos acompanhando também. Então sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos começar esta live que é de suma importância e penso eu que vai nos ajudar também a esclarecer um pouco as coisas e saber um pouco aí pelo caminho que estamos trilhando, tá bom? Eu vou desativar os comentários aqui, ok? E depois eu ativo novamente. Não se esqueçam, por favor, de mandar, tá bom? Esta live para os seus demais amigos. Bom, vamos lá então. Vamos, antes de tudo, rezar, pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência para que possamos, então, compreender as verdades da nossa fé. E também, hoje, de forma muito clara, conhecer um pouco mais sobre estes 5 inimigos da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, de forma muito simples, esses 5 inimigos da igreja, que nós vamos falar aqui um pouco agora de cada um deles, eles apareceram diante das perguntas que eu tenho recebido aqui no Instagram. Muita gente tem perguntado, feito perguntas, e dentre essas perguntas, que são sintomas, nós vamos identificando então a doença. Porque todas essas perguntas que vocês fazem a respeito de doutrina, a respeito de outras coisas, de outras religiões, enfim, de moral, de doutrina, não sei, de liturgia, de qualquer outra coisa, elas têm uma raiz. Essas perguntas elas são feitas hoje por muitas pessoas que têm dúvidas na sua fé, porque tem uma raiz. E nós, muitas vezes, bebemos dessa raiz. Fomos formados dentro dessa raiz e fomos criados, então, aí, culturalmente falando, dentro deste mundo que está marcado muito fortemente com a presença destes 5 inimigos da igreja.
Então, quando você observa, né, essas perguntas, você tem um termômetro para saber identificar quais são os inimigos. Corretamente ali, quais foram os passos dados para que esta pergunta acontecesse. Entende? Então, aqui que está a grande questão. Nós precisamos conhecer a raiz do problema e é isso que nós vamos fazer agora. Então, estes 5 inimigos não foi uma coisa assim que né, eu estudei no livro, que a gente pegou no livro. Não. Foi diante de uma percepção daquilo que nós estamos tendo aqui, das perguntas, eu e minha equipe, e vamos então bolar. Então agora bolamos aqui, né, estruturamos esses 5 inimigos para falar então com você a respeito deles agora, tá bom? Bom, o primeiro, essa ordem aqui não importa, tá? Mas o primeiro, então, inimigo é o secularismo, tá? O que acontece? Nós percebemos hoje que o mundo está dividido. A fé, por um lado, né? E a vida secular do outro. Ao ponto que a religião, ela foi, de certa forma, entendo bem esse termo, né? Ela foi escanteada, ela foi privatizada num canto da sociedade, mas marginalizada, como se ela não tivesse influência nenhuma sobre a sociedade. E o próprio termo do secularismo, se nós vamos pegar ali a sua essência, a sua raiz, dentro do viés já ali mais protestante, você vai perceber que esse termo foi usado, né? Primeiramente, era usado secular para alguém que, bom, não era religioso, não era padre, não era bispo, não era freira, né? Então era secular, como é hoje, não? É uma pessoa secular. Mas esse termo que lá na Reforma teve essa conotação também da igreja, né, de diferenciar. Depois, na Reforma Protestante, o que aconteceu? Os príncipes alemães, quando tomaram aquilo que era da igreja, né, e estatizaram aquilo que era da igreja, as propriedades da igreja, confiscaram, né, aquilo que era da igreja. Então ali nós temos um outro momento dessa palavra secularização, certo? Eles tomaram para si aquilo que era da propriedade da igreja. E quando nós vemos hoje, no meio jurídico, a secularização, nós estamos dizendo então que esta lei, que esta ordem que a sociedade tem, ela não provém mais da ordem divina, da lei divina, né? É o homem que muda e pode fazer o que quiser com a lei. Por quê? Porque é ele quem faz a lei. O homem é o autor da lei. Por isso que, quando nós hoje observamos esses argumentos, né, quando nós vamos argumentar com alguém sobre, por exemplo, o direito divino, o direito natural, né, da família, por exemplo, não, a família é a gente que decide o que é. Você escreve aqui no papel e você decide o que é família e o que não é. Né? Você pode, aqui num papel, com uma lei, dizer o que é gênero e o que não é. Então, é esse tipo de realidade que nós estamos vivendo. Né? Quando você separa totalmente a esfera religiosa, a fé, né, a moral, os costumes, o direito natural, né, do mundo, você tem aí um mundo secularizado. É um mundo que marginalizou a fé. Né, como se os cristãos pudessem ser cristãos apenas no templo, nas suas casas, mas que não venham dar pitaco aqui no mundo secular. Né, quando na verdade isso é uma grande baboseira. Por quê? Porque as pessoas que formam o Estado são cristãos. As pessoas que formam uma sociedade são cristãs. Então, elas têm, sim, voz e, claro, que a sua fé, né, da maioria, que é cristã, ela vai querer se impor nesse sentido. Né, porque é aquilo que eles acreditam, afinal de contas. Senão nós viveríamos uma ditadura. Então, justamente estes termos, né, que nós fomos observando essa evolução, que fiz muito rapidamente, mas só para a gente ter uma ideia, que este secularismo foi tomando conta ao ponto de desassociar a vida cristã da vida do mundo, digamos assim, né? Da vida ordinária. E aqui está um problema muito grande, porque quando nós olhamos para dentro dos cristãos, isso aconteceu. Quando você vê assim, os cristãos, por exemplo, vão à missa, né? De vez em quando, se confessam de vez em quando, fazem novena de vez em quando, não estudam sua fé, não conhecem a sua fé, né? É o cristão que vai lá na igreja, mas lá no trabalho dele, na família dele, ele age como um pagão. Totalmente um pagão. Então, ali nós temos uma separação interna do próprio cristão, né? Ali da fé e do mundo cotidiano. Então, o mundo
essa secularização que entrou de cheio, né, na sociedade moderna, ela atingiu o seio da igreja dentro dos seus membros. Então, aquilo que se refere a Deus, a igreja, é coisa privada, coisa de vocês lá. Não vem interferir aqui no mundo político, né, nem na nossa cultura com isso. Tá? E os outros, né, que justamente... e isso em esfera pública, né? A nossa profissão de fé é pública. Agora, internamente dos cristãos também aconteceu isso. Internamente os cristãos foram divididos. Tá? Foram divididos. Internamente, dizendo que cada pessoa, por quê? Ele enxerga a igreja e a sua fé como uma parte da sua vida que não tem nada a ver e não dialoga com o seu trabalho, com a sua família, com o mundo em que ele vive. Então ele vai na igreja, faz a sua desobrigação, e quando volta para o trabalho, a opinião dele é que vale, né? Ele bebe das coisas do mundo e não está nem aí. Por quê? É secularismo. O secularismo foi tomando... E ele vai é como um vírus, ele vai se infiltrando na gente, e quando a gente menos percebe, ele retomou conta da fé. Ele secularizou a fé. Né? Então, esse é um problema muito grande que nós estamos encontrando hoje. Por isso que as perguntas que chegam, você percebe que é uma pessoa de mentalidade totalmente secularizada. Por quê? Ela enxerga a fé como um estanque. Ela enxerga a fé como um compartimento dentro dela, que ela acessa quando ela precisa. E que esse compartimento não tem nada a ver com os outros. É o que o mundo de hoje está vivendo. É o que o mundo de hoje está mostrando para nós. Que vocês vivem a fé de vocês aí na igreja, mas não queiram em nenhum momento vir falar para nós, aqui, né, onde nós estamos, da fé de vocês. Falem na igreja, vivam a fé de vocês lá, mas que essa fé e essa moral, ela não venha aqui nos perturbar, a nossa consciência. Né? Não venham querer dizer aqui para nós sobre moral, sobre costumes, né? Nada disso. Vocês estão percebendo o quanto que isto é muito nocivo? Porque se o mundo rejeita essas tradições, que na verdade são tradições que vêm de séculos, mas não mais do que isso, mas que estão carregadas de verdade sobre as coisas, sobre o ser das coisas. Por exemplo, o direito natural, você então está implodindo, né, ali a estrutura de um prédio. Os fundamentos dele ele vai cair. Então, o termômetro hoje é este. Né? Quando você separa a fé, a moral, os costumes da vida secular, né, do mundo, isso não tem nada a ver, essa mesma sociedade vai apodrecer. Vai apodrecer. Então, este é o primeiro inimigo, né, o secularismo. E os impactos dele na moralidade e nos valores cristãos são tremendos. Tremendos. Então você vê o mesmo cristão católico que vai na missa no domingo, né, uma vez a cada 2 meses, é o que é a favor, por exemplo, do divórcio, né, da separação, é a favor do aborto. Né? Por quê? Porque ele é um cristão católico secular. Tá? Secular. Nós temos que entender isso. Tá bom? De forma muito clara. Então ele ataca os valores e a moral cristã como um vírus. Ele se impregna, a pessoa acha que ela é cristã católica, ela acha que ela é porque ela foi batizada, mas no fundo ela já não tem mais isso. Ela não tem mais isso. Ela não tem. A fé dela é uma coisa e o que ela pensa é outra. O que a igreja pensa é uma coisa e o que ela pensa é outra. O que o evangelho diz é uma coisa e o que ela pensa do evangelho é outra. No fundo, é uma mentalidade protestante, né? Que inclusive o secularismo tem a sua raiz também lá, como eu disse no início, com os príncipes alemães. Tá bom? Então, o primeiro está dito. Segundo, o materialismo. Tá? Bom, o materialismo é justamente esta busca excessiva, né, dos bens materiais e prazeres terrenos como o objetivo principal da vida, deixando de lado a dimensão espiritual e a busca pela santidade. Então, o materialismo, ele imanentiza a fé. Um dos aspectos dele é este. Então, você começa, claro que a sociedade capitalista, ela inflama isso de forma muito grande no homem. Por exemplo, o sonho americano, o que é ele? Né? É uma felicidade, porque você tem uma casa, você tem um carro, né? Você tem um bom emprego, você tem um salário ótimo, você pode viajar. Então, tudo isso é o fim, não é o meio. O materialismo coloca como fim as coisas neste mundo.
Então, em si, a realidade em si das coisas, o fim está nelas mesmas. Então, se você tem um carro, você é muito feliz. Se tem um avião, você é mega feliz. Se tem um emprego bom, você é mega feliz. Se você tem muito dinheiro, você é feliz. Você está realizado, você está pleno. E isso é muito nocivo para a fé. Muito nocivo. Por quê? As pessoas têm que enxergar essa realidade como um meio. A casa, o carro, o dinheiro, né, os bens, né, o que você tem, as coisas que temos são meios. Né? São meios para chegarmos no céu. Não são fins. Mas o mundo, o Satanás, né, impregna na cabeça das pessoas este sonho americano. De que se elas tiverem o que elas quiserem aqui, elas serão felizes, muito felizes e realizadas. E o materialismo é uma praga, assim como o secularismo. Porque ele, inflamado pela ganância, pelo poder, né, ele vai justamente alimentando cada vez mais. Ele vai se autoalimentando. Você quer uma coisa, depois você quer outra, aquela coisa te satisfaz, e aquela coisa não te satisfaz mais, tem que ter outra, e assim você quer comprar, ter, possuir, e achar que tudo isso, todo este material que você tem, tá? Isso pode ser não só coisas, pode ser pessoas também, que você se apega, sentimentos, né? Enfim, você acha que aquilo é o fim. Aquilo é o supra-sumo, é o mega, ultra, power plus, né? Daquilo que você acha como realização pessoal. Você ancorar uma âncora, né, em ali no navio, o navio quando solta a âncora, se ele solta a âncora no mar, em um lugar raso, que não tem pedra, que não tem fundura, para que a âncora possa, né, ali poder frear o navio e pará-lo, né, deixar ali imóvel, essa âncora, se ela não tem essa estabilidade, o navio ele vai continuar destruindo, né, passando, não vai parar. A nossa âncora, a nossa esperança, ela tem que estar alicerçada no céu, nas coisas da eternidade. E não aqui. Porque fomos feitos para lá. Então, não muitas vezes nós encontramos pessoas, hoje a sociedade está assim, né, depressiva, suicida. Por quê? Porque nunca a gente teve tanta facilidade para ter coisas, para comprar coisas, né, para possuirmos coisas, né, muita facilidade para tudo isso, nós sempre tivemos isso agora, mas ao mesmo tempo é a sociedade mais infeliz, mais triste, mais depressiva, a mais suicida. Por quê? Por causa do materialismo. Uma das razões é o materialismo. Porque acha que a saúde, o bem-estar, o dinheiro, tudo isso daí é o suprassumo. Porque perderam o transcendente. O transcendente foi tirado dessas pessoas. Ele não tá. Você vê alguém hoje falando em céu, sabe? O sobrenatural, realidades espirituais, anjos, demônios, santos, né? Céu, eternidade. Não, todo mundo só fala. As conversas de hoje do mundo são imanentes. Quanto você tem? Quanto você colheu? Está colhendo quanto? Já tem sua casa? Já tem seu carro? Já fez uma faculdade? Né? Ninguém pergunta assim, fulano, como é a sua vida espiritual? Você quer ir para o céu? Né? Ninguém pergunta isso mais. Por quê? É uma sociedade materialista. Então, o materialismo ele é nocivo. Muito nocivo. Porque ele rompe com a eternidade. E transforma as realidades do céu aqui na Terra. Então, os meios de consumo, o mundo, eles sabem muito bem disso. Esta sede de eternidade que temos, de completude, né? Eles vão usar de todos esses artifícios para poder desviar da rota que é o céu. Então, vamos enxergar este segundo, né, inimigo, o materialismo, com uma realidade profunda de que também está perto de nós. Muito perto de nós. Né? Muito perto. A gente se perde um bem, se perde alguma coisa, já se frustra, né? Já fica triste, porque ainda nós não ancoramos a nossa esperança na eternidade. Mas estamos aqui, neste mundo ainda, ancorando nossas esperanças nas coisas daqui. Tá? Então, é muito complicado isso. E a gente não pode perder de vista, né, esta realidade, porque as pessoas hoje estão impregnadas disso. Impregnadas disso. Elas querem, né, ser felizes aqui, agora e a todo custo, neste mundo. Isso não vai acontecer. Você pode ter o que você quiser. Isso não vai acontecer.
Então, muita atenção nisso. O segundo inimigo, o primeiro, o secularismo. O segundo, o materialismo, que nos rouba a esperança do céu e quer imanentizar. Isso já aconteceu na história do mundo várias vezes, né? É o homem, quando tenta trazer o céu para a terra, o que ele traz é o inferno. Esta é a grande verdade. Os grandes regimes, né, comunistas mostraram isso para nós. E da mesma maneira agora a sociedade de consumo. Quando o homem quer trazer o céu para a terra, com bens, com riquezas, com coisas, né, pondo a sua esperança neste mundo, então se rouba dele a esperança, a vida eterna. Tá bom? Então aqui está o segundo inimigo. Terceiro inimigo. New Age, tá? A nova era. O New Age é esta mistura, né, sincrética, esotérica, mística, pseudocientífica, que muitas vezes contradiz os ensinamentos católicos sobre a natureza de Deus, a salvação e a moralidade. Tá? Então o que acontece? Esta mistura que nós temos hoje, né, esotérica, mística, pseudocientífica, então, a sociedade, Chesterton já dizia isto. Uma sociedade que é muito científica, né, é muito esotérica. Percebam, a mesma sociedade que está lá desenvolvendo vacinas, tudo isso, né, vai limpar com sal grosso lá uma escada, né, porque alguém passou aqui, então tem uma energia ruim, vamos limpar com sal grosso aqui, né? É uma mentalidade sincrética. Entende isso? Ataca-se a religião cristã católica, que tem verdades inabaláveis, um raciocínio lógico perfeito da sua fé. E aí a mesma pessoa que diz isso vai lá lavar com sal grosso a escada. Entendeu? Então, essa mentalidade sincrética, esotérica, é da New Age. Essa mistura de coisas, de energias. Né? Quantos cristãos falam isso? Vamos agora pedir uma energia boa, que você tem uma energia muito boa no seu dia, né? Energias positivas pelo ar para você, mas o que é energia positiva, cara? Entendeu? Você é sócio da Itaipu, né? De alguma usina hidrelétrica, nuclear, eólica, que está distribuindo energia positiva por aí, né? Ah, cuidado com a energia negativa. Gente, pelo amor de Deus, tá? Energia negativa tem um nome, se chama demônio. Tá? Então, os católicos, eles vão se embrenhando nesse mato, entendeu? E aí vão procurando isso, cristais, né? Procurando coisas, vão trocando o seu linguajar, porque neste plano, vamos ver neste plano, depois vamos ver no outro plano, com uma linguagem espírita, né? Você vai misturando as coisas, vai misturando, e a New Age é esta nova era que quer misturar tudo, pegar o que é bom de cada um, né? Entre aspas, né? E misturar tudo e acredite no que você quiser, tudo aqui está tudo certo, está tudo bom, né? Não é assim. Não é assim. Não funciona assim. Porque nós temos uma doutrina cristã, católica, que nos ensina o que é a verdade. E a verdade é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ir por esses meios, mexer com o ocultismo, né? Se embrenhar por esse caminho, meu Deus do céu, você está mexendo com fogo. O mundo está mexendo com fogo, com demônios. Mexer com o ocultismo é mexer com demônios, com magia, né? Com cristais, com energias, com não sei o quê. E os católicos eles vão. Né? Ah, eu fui na benzedeira, fui no Pai de Santo, fui não sei aonde, fui não sei aonde. Gente, nós somos católicos. Se você vai nesses lugares, então você não é católico. Você fala, eu vou lá, mas eu não sou católico. Então beleza, pode ir, tranquilo, tá? Mas não queira vir na igreja e ter essa mentalidade. Isso não dá certo. É incompatível. É incompatível, tá? A New Age com a fé católica. Às vezes eu vejo alguns jovens, né, com aquelas estrelas no pescoço da New Age, o símbolo do infinito, né, aquelas coisas assim. Eu digo assim, cara, pelo amor de Deus, né? As pessoas não sabem, elas não têm informação. Essa é que é a questão. Elas nem sabem o que é a doutrina católica, elas nem sabem o que é New Age, né? Ou vão na New Age e acham que aquilo, né, é muito bom, é muito certo, porque traz não sei o quê, né? Não, gente, não. De forma nenhuma. Entendeu? Então para, né, de ficar aí e procurando coisas, né? E procurando em vários lugares as coisas, católicos indo em lugares que não podem ir, não devem ir. Aí por isso aparecem as perguntas aqui, né, na caixinha de pergunta. Padre, tal coisa não sei o quê, né? Padre, cristais não sei o quê, padre, o Buda virado de costas na minha porta, né? Não sei o quê, tá entendendo?
É tudo uma questão sincrética, esotérica, sabe? O cara às vezes é até matemático, físico, cientista, e aí acredita em coisas que não tem embasamento na razão nenhuma. Então, isso fere, como eu disse aqui, a natureza de Deus. Por quê? O que é Deus para New Age? O que é Deus para New Age? Deus deve ser uma grande energia e cada religião pega um pedaço dele, né? É como um grande elefante, cada um pega numa parte do elefante, ou na tromba, outro no pé, outro no rabo, outro nas costas. Todo mundo pega numa parte, cada um fala de uma parte dele e todo mundo está certo. Não. Entende? Não. Então, fere a natureza própria de Deus. A salvação. Como você consegue a salvação? Atingindo o nirvana, atingindo camadas, atingindo não sei o quê, né? Heresias, né? Já do começo da igreja já existia, tá? O pelagianismo, salvo pelas suas forças, pelo aquilo que você... É um esforço para nós chegarmos, né, a essa grande frequência deste ser, né, esse ser maior. As pessoas hoje estão usando esses termos, né? Este ser maior, não sei, essa energia superior. É o termo que eles usam. Isso é New Age. Isso é New Age. Atinge a moralidade, porque daí, né? Quem vai determinar o que é certo e o que é errado? Ninguém. Você faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Ninguém vai determinar o que é certo e o que é errado. Se não existe um Deus ordenador que criou tudo, nos deu mandamentos e nos mostrou o caminho a ser seguido para a nossa felicidade, se não existe isso, então cada um faz o que quer, do jeito que quer e está tudo certo. Então, aqui nós temos uma forte presença também desta nova era. Tá? Depois, o quarto inimigo da igreja, tá? O ateísmo prático, tá? O ateísmo prático. O que significa? Tá? Significa justamente, às vezes as pessoas não... Gente, aqui eu vou beber água raiz, tá? Nessa live, porque eu não trouxe copo, então eu vou beber água na garrafa mesmo, água com gás, porque eu não trouxe copo. O que acontece? O ateísmo prático. O cara pode ser que ele não professe um ateísmo. Ele pode dizer assim, eu acredito em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Entende? Já é um fruto do secularismo, dessa cisão entre a fé cristã e o mundo. A minha pessoa, aquilo que eu estou vivendo, a minha vida pessoal. Então, essa pessoa vive um ateísmo prático. Ela acredita em um Deus, não sei que Deus que ela acredita, e mesmo se ela não acredita, ela vive como se Deus não existisse. Então, esse Deus, né, existe, mas ele é muito longe de mim, ele está bem longe de mim. Normalmente é aquela visão de um Deus vingativo, de um Deus distante, ou de um Deus banco de caixa eletrônico, de banco, que me dá as coisas que eu peço, né? Isso não me dá o que eu peço, eu viro uma criança birrenta, e ele não existe mais. Então, esse ateísmo prático, daí eu vou na missa, rezo, parará, mas eu vivo a minha vida como se ele não existisse. Não existisse, porque não importa se ele existe ou ele não existe. Estou aprendendo a escolher os apps de áudio. Ó, tá vendo? Até a Siri está se manifestando aqui. Então, assim, gente, entende? Esse ateísmo prático, ele existe hoje. As pessoas não vão dizer assim, eu não acredito em Deus. Não vão falar isso, tá? Não vão falar isso. Elas vão praticá-lo na sua vida. Vão viver. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem a sua vida de segunda a segunda como se Deus não existisse? Como se Deus não existisse, tá? E você vai acabar neste caminho, as pessoas vão acabando neste caminho, negligenciando então os sacramentos, a vida de oração, a vida de piedade, claro. Hoje no Evangelho da Missa, Nosso Senhor dizia, na sua oração, né, ao Pai, pelos discípulos, pela igreja, dizia, e a vida eterna é esta, 2 pontos, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele a quem tu enviaste, Jesus Cristo. Ora, como eu vou conhecer a vida eterna, né, querer saber o que é a vida eterna se eu não conheço a Deus? Se a vida eterna é isso, conhecer a Deus, como é que eu vou conhecer Deus se eu não me relaciono com Ele, se eu não sei nada sobre Ele? Então as pessoas vão acabar vivendo a sua vida como se Ele não existisse. E isso tem uma grande influência na vida da igreja. Porque daí
as pessoas criam um Deus à sua imagem e semelhança. No papel, da boca para fora, dizem que ele existe, mas no fundo agem e vivem a sua vida como se ele não existisse. Tá? Então, o ateísmo prático, ele vai ruindo e minando a nossa fé, vai minando pouco a pouco, porque é aquela velha voz, né? Para que receber os sacramentos? Para que rezar? Não adianta. Para que ter vida de piedade? Não adianta. Né? E aí você vai acabar vivendo a sua vida como se Deus não existisse. E isso vai cada vez piorando. Né? Todos esses passos que eu estou dando aqui dos inimigos, né? O secularismo, o materialismo, a New Age, agora o ateísmo prático, não sei se vocês sabem, quando uma barragem, ela como é que diz? A gente diz, ela rompe. Né? É porque você tem a barragem aqui, né? A água está aqui, certo? Se a água começa a escorrer por aqui, ela vai minando a parte de baixo da barragem. Vai minando. E essa água vai transbordando. Por isso que ela tem que abrir as comportas, né, para deixar que a água passe bem longe da estrutura de baixo. E essas realidades que eu estou dizendo para vocês, elas estão todas juntas. É essa água que vem vindo da modernidade, né, e está ruindo o fundamento da barragem. Gente, a cultura cristã ocidental é a barragem. Você tem que entender isso. Se essa barragem se romper, o que acontece quando uma barragem se rompe? A força avassaladora da água destrói tudo o que tem na frente. Tudo, não vai sobrar nada. Nada. Assim como isso com a força da água ou de uma barragem com muita lama. Porque daí é pior ainda. Porque daí as pessoas não conseguem nadar, se morrem sufocadas na lama. Né? É uma tragédia sem fim. E hoje, esses inimigos eles estão ruindo essa barragem. Essa água derramando. E a cultura cristã aqui, a igreja aqui, ó. Os cristãos aqui, suportando todo esse peso. Né? E nós somos essa barragem. Só que, se nós não nos darmos conta de como deixar que estas coisas passem, entende? Passem. E que nós possamos ir medindo isto, né? Ir medindo isto e saber trabalhar com isso. Não deixar que esta água comece a ruir, né? Cair por cima de nós, passar por cima de nós e começar a ruir o fundamento da barragem. Nós precisamos conhecer isto. Conhecer cada um deles. Então, o ateísmo prático, ele é muito ruim, porque os cristãos e os não, as pessoas comuns, vivem como se Deus não existisse. Né? Porque, claro, se Deus existe, tudo muda. Você não pode dizer assim, Deus existe, eu creio em Deus e continuo vivendo a minha vida do mesmo jeito. É impossível. Ou você fala que ele existe da boca para fora e vive como se ele não existisse, ou você toma a firme decisão de que ele existe e sua vida tem que mudar. Não tem outra opção. Não tem outra opção. E muitos católicos hoje estão imersos neste ateísmo prático. Vivem como se Deus não existisse. E o quinto inimigo da igreja, o relativismo religioso. Né? Essa crença que todas as religiões salvam, de que todas as religiões são boas, que todas as religiões são iguais, não é? Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Se todas as religiões salvam, se todas são iguais, então eu vou embora daqui. Por que eu sou padre? Né? Por que eu sou padre? Fazendo confissão, rezando missa, para quê? Se a pessoa pode ser de outra religião e ser salva. Né? Não tem sentido nenhum meu sacerdócio. Isso é uma palhaçada, no fim das contas. Estão entendendo? Diluir as religiões todas no mesmo caldeirão, num relativismo religioso. Né? E é isso hoje as pessoas, muita pergunta sobre isso. Né? Muitas perguntas, e as pessoas, não, padre, porque... Né? Então tá tudo bem, padre, tudo é igual, todos são iguais. O Deus é um só. É isso que as pessoas falam, Deus é um só. Né, padre? Deus é um só. Tá, Deus é um só? E aí, se Deus é um só,
É uma só fé, um só batismo, um só Senhor, como diz São Paulo, é uma só igreja, é uma só verdade. Não existem verdades. A verdade ela é e não se contradiz. O fundador de nenhuma religião disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum deles. Buda, Maomé, todos mostraram caminhos, apontaram caminhos, deram filosofias de vida, mas nenhum deles disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum deles disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nenhum deles disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Quem me comer terá a vida eterna. Quem disse isto? Só Jesus. Quais dos fundadores de religião tiveram seu nascimento premeditado? Né? Profetizado. Anos antes, o lugar onde ia nascer, o tempo em que ia nascer, a cidade onde ia nascer, o que ele iria fazer durante a sua vida e como ele iria morrer. Profetizado. Ou seja, se Deus vai dar uma religião, vai dar um caminho ao mundo, como diz Dom Fulton Sheen, ele tem que mostrar, então, séculos antes, avisar a humanidade e prepará-la. Preparar um povo para que ele pudesse vir. Foi isso que ele fez com o povo hebreu. E nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo e verdadeiro encarnado. Repito o que eu disse na frase anterior do Evangelho. Que conheçam a Ti o único Deus verdadeiro. Jesus disse isto. Existe um Deus verdadeiro. Não tem vários. Não tem vários caminhos para chegar ao Pai. É Ele. E a fé católica, a fé cristã, a Igreja de Cristo é a única. É a única verdadeira. Não tem outras verdades. Entende? Então nós entramos nesse balaio hoje em que tudo é válido, tudo salva, né? Tudo é bom, tudo é maravilhoso. É um relativismo. É um relativismo. Né? Se tudo salva, então nada salva. Se tudo é verdade, então nada é verdade. Tá? Se eu tenho uma religião dizendo uma coisa e outra completamente outra, onde é que está a verdade? Como é que eu vou saber aonde está a verdade nisso tudo? Não é? Então, a gente tem que aplicar a filosofia, a razão, os fatores históricos para analisarmos uma religião e ver se ela é crível. Não precisa nem ter fé, usando embasamento histórico. Temos que são críveis, temos que não, temos que até desapareceram da face da Terra. Tem religiões que eram ali antiquíssimas e não existem mais. Né? Então vocês estão percebendo? Hoje essa mentalidade relativista ela entrou justamente para poder colocar todo mundo, né, num sopão, né, de religiões. E Jesus é igual a todos os outros fundadores de religiões. E nós cristãos estamos aqui e ok. Né? Beleza, somos só mais uns no meio do mundo. Tá? Isso não quer dizer que nas outras religiões não existam elementos de verdade. Tá? Existem elementos de verdade. Claro que sim. Mas o caminho da salvação, né? A plenitude da verdade e dos meios salvíficos, como ensina a Igreja, está na Igreja Católica. Está na Igreja Católica. E tem muito católico hoje, muito cristão bebendo disso. Né? Ele vai na Igreja Católica, depois ele vai em outro lugar, vai no outro, onde ele se sente bem, onde ele se sente melhor, porque afinal de contas, qualquer lugar está bom, qualquer lugar salva, porque Deus é o mesmo e tarará. Né? É isso aí. Então não é assim. Então vocês estão percebendo o quanto esse relativismo ele enfraquece a busca pela verdade? Porque por que você vai buscar saber a verdade e conhecê-la se ela pode estar em qualquer religião, em qualquer lugar? Por que você vai conhecer a fé católica com profundidade se ela é mais uma entre todas iguais e não a verdadeira? Estão percebendo o quanto isso é nocivo para nós, o relativismo religioso? Tá? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, esses 5 inimigos da igreja, no fim das contas, é um monstro, né? Com 5 braços. É o braço do mesmo monstro. O secularismo, o materialismo, a New Age, o ateísmo, o relativismo religioso, eles são os braços, né, de um grande polvo, assim, de um grande monstro que abraçam, que pegam, porque está tudo junto. Né? A New Age está ligada ao relativismo religioso, né? Que está ligado ao secularismo, que está ligado ao materialismo. Tá? Então, vocês estão vendo? Está tudo interligado. Mas que uma desses tentáculos, eles pegam, né, de vez em quando, os cristãos amarram, sufocam e trazem para perto deles. Então, esses 5 inimigos da igreja, tá, eles podem ser combatidos. Eles podem ser combatidos. Mas
como uma grande batalha épica, né? Você vai enfrentando hordas, vai enfrentando legiões, né? Você vai enfrentando o exército inimigo e você vai vencendo, ganhando território. Então aqui não existe uma fórmula mágica, porque são várias coisas. São várias formas e várias armas que nós temos para lutar contra estes inimigos, certo? E uma dessas armas, e é uma arma poderosa, é a doutrina. Conhecer a fé. A mesma frase que Jesus disse no Evangelho de hoje. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Conhecer é se relacionar. Falar com a pessoa. Mas, além de falar, você precisa conhecê-la. Conhecê-la assim, com profundidade. Tá? Com profundidade. Então, como você vai conhecer alguém se você não fala com ela e não pergunta, não estuda a vida dela, não sabe nada da vida dela? Como você vai amá-la dessa forma? Então, uma das armas para vencer o inimigo, que eu diria que são uma das armas principais, é a doutrina. A doutrina. Porque sem uma doutrina sólida, você não vai ser capaz de identificar o inimigo. Não vai ser capaz de combatê-lo. A doutrina sólida, ela nos dá segurança no solo em que estamos pisando. E quando nós conhecemos a doutrina de Cristo, então nós dizemos, não, aqui está a verdade. E não pode ser outra coisa. A verdade está aqui. Esta é a verdade de sempre. Aqui está a igreja, aqui está Cristo. E não pode ser diferente. Entende? Então, percebam que a doutrina sólida, ela é muito importante. Por isso que, nos últimos anos, os cristãos católicos foram aos poucos sendo minados na doutrina. Você percebe que hoje, muitos cristãos não conhecem sua fé. Fizeram a catequese até a crisma, tiveram uma catequese muitas vezes ruim, né? Ruim, doutrinalmente falando, ruim. Não estou falando aqui das pessoas que deram catequese, não estou falando aqui da boa vontade de ninguém. Estou falando da doutrina, porque essas pessoas também não conheciam. E aí fizeram uma catequese, chegou na crisma, todo mundo foi embora, participou de algum outro encontro da igreja e não estudou mais. Ó, nós temos aqui 180 pessoas. Quantos de vocês já leram o Catecismo da Igreja Católica? Faça essa pergunta. Não estou falando de UQET, não estou falando de compêndio, estou falando do catecismo. Quantos de vocês leram o catecismo? Estudaram o catecismo? Conhece sua fé? Sabe dar respostas da sua fé a quem lhe perguntar, como disse São Pedro? Dar razões da sua fé, da sua esperança. Quantos? Então, é óbvio que estes 5 inimigos vão vencer sempre. Por quê? Nós não estamos blindados com a doutrina, com a palavra de Deus, com os sacramentos e com a doutrina, com os ensinamentos de Cristo. Jesus no Evangelho deu uma missão para os apóstolos no domingo passado. Ide por todo o mundo. Anunciar a boa nova do Evangelho, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os sacramentos, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Ensinar é o munus da igreja. A igreja é mãe e mestra. Ela deve ensinar. E nós devemos aprender, porque ela está nos ensinando a doutrina de Cristo. Então, se eu não conheço a doutrina de Cristo, consequentemente, eu vou ser levado pela primeira onda que vier, né, desses 5 inimigos da igreja aqui. Eu vou ser arrastado. Vem um ateu falar comigo, já dou bola para ele, já vou, não acredito mais em Deus. Vem algum protestante falar comigo, já não conheço minha fé, fala 3 versículos bíblicos, eu já estou indo mudando de igreja. Vem a outra pessoa diz assim, vamos ali, vai ter um movimento ali sincrético, né? A gente vai fazer um momento de energização espiritual, ali passar as mãos em você. Né? O pessoal do reiki hoje, né? Cristão, o pessoal acha que reiki é cristão, vai constelação familiar, não sei o quê. Olha, eu vou, que legal, né? Tá certo, eu vou lá. Porque não conhece a sua fé. Não conhece a sua fé. Não sabe nada. E aí você vai indo, e vai te dando tiro para todo quanto é lado, porque você não sabe que não pode. Porque a sua inteligência, ela está totalmente deficitária.
Você não informou a sua inteligência com conteúdos bons, cristãos, católicos, de doutrina. Você informou sua consciência ao longo da sua vida cristã com várias coisas, mas não com doutrina. E aí entrou uma baboseira também nos últimos anos, que é assim, não, a gente não precisa de doutrina. Não precisa de doutrina, nós precisamos conhecer a doutrina. É só conhecer Jesus, caminhar com Jesus. Jesus é uma pessoa, certo? E essa pessoa nos deu uma doutrina. Nos deu um ensinamento. Não tem como desassociar Jesus, nosso Senhor, da doutrina cristã. Como é que você vai conhecer Jesus se não conhece a doutrina? Você tem que conhecer tudo junto ao mesmo tempo. Jesus é a doutrina, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é um sacramento, Jesus está presente. Entende? Você não tem como separar, esquartejar essas realidades. Primeiro eu vou conhecer Jesus. Depois eu conheço a doutrina. Não. Não. De forma nenhuma. Tá? Você conhece a doutrina, você conhece Jesus, você conhece a palavra de Deus, você conhece a igreja. É uma realidade só. É uma realidade só. Tem uma pedagogia, né? Claro que sim, catequética, mas é uma realidade só. Mas a doutrina, ela foi e é o grande problema hoje dos cristãos católicos. Eles não conhecem a sua fé. E por não conhecer a sua fé, vão de vento em vento, de lugar em lugar e se afastam da verdade de Cristo. Porque não conheceram a sua fé. Eu não vou aqui dizer as razões pelas quais todo esse problema aconteceu, né? Mas o pé que estamos hoje é este. O pé que estamos hoje é este. E é por isso, né, que eu fiz, há uns meses, ano passado, um curso que foi um sucesso, que se chamou A Verdadeira Catequese. Este curso é um curso que vem para justamente ser a base de catequese que todo mundo deveria ter e não teve. Com uma linguagem acessível, rápida, né, assim, que as pessoas entendam, usando todo o catecismo, são 48 aulas, se não me engano, que eu dei, de 17, 15 minutos, 12, 25, meia hora no máximo. Cada aula é diferente da outra, tem aula de 7 minutos, para que você possa conhecer a sua fé, de verdade, com profundidade. Lá no passado, lá na Crisma, você deveria ter saído sabendo da catequese tudo aquilo, e não saiu. E aí você tem lacunas na sua formação cristã, que hoje você quer construir um castelo em cima e você não consegue. Você quer construir, tipo, eu vou estudar a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Cara, você não estudou o catecismo. Eu vou estudar a moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Você não estudou o catecismo. Eu vou estudar o grande tratado da vida espiritual de Santa Teresa de Ávila. Você não estudou o catecismo. Cara, você não começa uma casa pelo teto. Você começa uma casa pelo fundamento. E eu percebi que muitas pessoas estavam sem fundamento. Aí você pega, hoje na igreja, existe esse bando de gente, tá? Esse bando de gente que está aí, né? E quer ser o catolicão, mas ele não sabe nada da sua fé básica. Não sabe nada da sua fé básica. Então vocês estão entendendo? Aqui, gente, é um caminho progressivo. Não adianta você querer aprender a poesia, tá? Se você não sabe e não conhece o alfabeto. Tá? Eu vou querer estudar outra língua. Você não sabe português. A gramática. Então, a mesma coisa acontece com a fé. Você conhece Jesus do que te falaram dele, daquilo que você ouviu dele. Você conhece Jesus de outras maneiras, você não conhece a doutrina e o ensinamento de Cristo com profundidade. E isso é uma lacuna que falta em ti. Então, eu fiz esse curso sistematizado, que se chama A Verdadeira Catequese. Né? A verdadeira. Porque tem falsas? Sim, tem. Tem falsas, sim. Tem gente ensinando coisa errada. Tem gente não ensinando nada. Tem gente brincando, perdendo tempo. Entendeu? Tem. Se tem a verdadeira, tem a falsa. Né? Obviamente. Tá? Agora, repito aqui. Este é um curso suplementar. Não é um tratado. Não.
é o beabá. É o básico do que você precisa saber para você não cair nesses 5 inimigos, para que você consiga lutar contra eles com uma arma poderosa que é a doutrina cristã, e você então, né, vai poder fazer um caminho muito bom, com segurança, de reta doutrina, em que você consegue trilhar um caminho aí de catequese muito bom. Muitas pessoas já fizeram esse curso, tá, do ano passado. Eu abri este curso e fechei esse curso. Ele não abriu mais, tá? Eu abri uma comunidade que ele está lá dentro com o pessoal da comunidade. Isso é outra coisa. Então, o pessoal da comunidade tem acesso a ele. E tem outros acessos. Mas o curso em si, separadamente, ele não abriu mais. Mas muitas pessoas me testemunhando e pedindo: padre, nós precisamos disso. Padre, quando vai ser de novo? Padre, quando vai ser de novo? 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 Então, ele, por ser o carro-chefe, por ser um curso bem feito, foi filmado em estúdio, com alta definição, por ser ótimo, então nós decidimos relançá-lo. Então, no dia 8 de junho, dia de Corpus Christi, nós vamos lançar a verdadeira catequese de novo. E você que quer fazer parte da verdadeira catequese, que quer começar ali por esse beabá da fé, preencher essa lacuna que falta na tua formação, você vai se inscrever, tá, no link que eu vou deixar aqui na minha bio, hoje já, e você entra no grupo do WhatsApp, ok? Entre no grupo do WhatsApp, o link vai estar na bio, você entra lá na bio, agora que terminar a live, vai estar lá o link, você clica no link, entra lá no WhatsApp, Verdadeira Catequese, e você já vai estar ali já vai estar participando, tá bom? E vai receber ali as notícias para este lançamento, que vai ser no dia 8, então, de junho, de noite, aqui no Instagram, o lançamento da Verdadeira Catequese. Muita gente pediu, muita gente quer, então vai estar aqui o carro-chefe, o curso-chefe que é necessário para que possamos construir coisas. Não adianta eu ficar aqui dando cursos, né, e outras realidades se você não tem o beabá da fé cristã católica, né, que faltou lá na base. Então, se você quer participar deste lançamento da Verdadeira Catequese, quer fazer parte desse curso, você acha que é importante, então, lá no link da bio, você vai se inscrever, vai lá no link, vai ter o WhatsApp, você entra lá e vai estar já participando desse grupo do WhatsApp, em que vamos, então, para o lançamento no dia 8 de junho. Aqui no meu Instagram, vocês percebem que tem vários recortes, né? Ali o pessoal está compartilhando bastante de aulas. Essas aulas que estão ali são da Verdadeira Catequese, tá? Tira os podcasts e as homilias, todos os recortes que tem ali no meu Instagram são dessas aulas que eu dei. E lógico que lá elas estão completas, não estão ali só 1 minuto, mas estão completas, você poder ter acesso, então, a todas elas. Ok? Então, quero aqui, de forma muito assim, rápida, agradecer, tá? Agradecer muito a presença de vocês aqui nessa live. Atingimos aí quase 200 pessoas durante o pico da live. Quero agradecer imensamente a vocês e façam, então, por favor, na bio a inscrição no WhatsApp e mandem nessa live para mais pessoas para que elas possam também vir. Mande o link do WhatsApp para mais pessoas para que elas possam entrar neste grupo da Verdadeira Catequese. E no dia 8 de junho nos vemos no grande lançamento deste que foi um sucesso do ano passado e pretende ser um sucesso também neste ano, tá bom? Tenham todos aí uma boa noite, que Deus abençoe você, abençoe a sua família e ficamos juntos aqui. E acompanhe no meu Instagram as outras informações aí para justamente fazer a inscrição da Verdadeira Catequese. Então, dia 8 de junho, dia de Corpus Christi, espero por você aqui no meu Instagram para o grande lançamento, tá bom? E tem surpresa por aí, viu? Depois do lançamento, vão ter muitas surpresas aí. Esses 5 inimigos da igreja não acabaram por aqui, tá? Nós vamos aprofundá-los, mas de forma muito especial, numa jornada que vamos fazer depois do lançamento da Verdadeira Catequese. Ok? Deus abençoe, pessoal, a você, a sua família, por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até mais, fiquem com Deus.